E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior e estamos em mais um episódio do quadro Mangás Cancelados. Quadro este que a gente fala de mangás cancelados, né? Mangás que terminaram antes da hora, mangás que acabaram de forma precoce, de forma normalmente não planejada, né? E neste episódio eu tô aqui com o Hobbs. E aí, gente, tranquilo? E a gente vai falar sobre Meister. E bem, tacando a sinopse aqui, a escola Satomi da prefeitura de Chiba, mesmo só tendo 2 anos de existência, já conseguiu chegar até as semifinais do torneio regional de futebol. O que será que essa escola tem de diferencial? É quando tu lê o mangá, o diferencial é ter um cara de 1,20 m, ter um esquisito, um Yankee, um cara de 2 metros de altura, um cara lindo. Ele pegou todos os estereótipos de personagens que tem em todos os mangás e tacou aqui. Uma manager. Que mangazinho paia, viu? Mas antes de entrar em detalhes, só tacando aqui toda a ficha técnica, né? O mangá é feito por Kaji Kimiya, mesmo autor de Amigami Go, que é um cancelado da Jump. E bom mencionar que ele fez um one shot pra Shonen Jump sobre o Barcelona. E eu achei muito engraçado a sinopse que tinha do mangá, né? Que era falando assim, é um one shot dedicado ao Barcelona, trazendo como protagonista vários ídolos do time, como o Messi e o Bojan. Ah, mas naquela época ele podia ser, mas hoje em dia ninguém sabe onde ele tá ligado? Não, sim, eu só tô falando porque datou aqui em 2024, né? Enfim, ele foi assistente do Kano Yasuhiro, autor de Loop, que tem um episódio do quadro One Shots aqui no canal. Podem ir lá conferir, por favor. Tacando o contexto histórico, Meister lançou quando Barry Haken saiu da revista. Meister estreou junto com Boke-san, que é um cancelado do mesmo autor de Morryuto Hoji, que o Igor já recomendou no Mangás Bons que você desconhece, né? Eu acho importante mencionar que estreou junto com Kuroko no Basket. Dá pra ver que ficou famoso, né? Não, mas eu sou Meister até morrer, cara. Por que de ter uma leva de 2 mangás de esporte, que no geral não é comum na Shonen Jump arriscarem tanto em mangá de esporte, né? É que nessa época teve a finalização de Prince of Tennis, né? Nossa, que era um puta mangá importante pra Jump na época. Sim, sim. Terminou a primeira série, né? Aí depois continuou nos spin-offs, Shin, Tennis no Digimon. Continua até hoje a Prince of Tennis, pra quem não sabe. Sim, sim, mas acredito que tenha trocado de revista, passou um tempinho, etc, etc. Aí, como nessa época só tinha de mangá de esporte, o Shield 21, eu acho que eles estavam querendo assim, pô, tem um espaço livre aqui, bora adicionar outro mangá de esporte. Aí tentaram com o Kuroko no Basket e Meister. Deu certo como o Kuroko no Basket, né? Ah, a Jump saiu no lucro, porque ela tentou 2, não deu certo. Durou quase mais de 30 volumes, teve anime e é famoso até hoje. O Meister, ele lançou na edição 1 de 2009 da Shonen Jump e terminou na edição 12 de 2009 também. Ele acabou junto com Asclepios, que é outro mangá cancelado, e na leva seguinte veio o Hope Man, que é outro mangá de esporte, que no caso é outro mangá de basquete para revista, então a Jump realmente estava querendo muito ver se via um sucesso de esporte, né? Além de Hope Man, veio o Balon Zebu, né? Além disso, falando de alguns mangás que estavam em lançamento na época, tava rolando Toriko, que tava no início ainda, Reborn, Gintama, Kotikami, começo de Bakuman, Neuro tava indo pro fim, o Psyren, Sketch Dance, Hunter x Hunter, To Love Ru, Jaguar. E citando momentos mais específicos ainda, o iShield 21 tava no torneio mundial, né? É o último arco de iShield. Exatamente. Bleach tava em Karakura Falsa. Melhor arco da história, né? Naruto tava no arco do Pain. É um dos auges de Naruto. E One Piece tava em Impel Down. Tava chegando no ápice de One Piece, que é Marineford, que é ápice de vendas. Tava indo, tá ligado? A revista tava boa nessa época, não tá igual hoje que tem nada, tá ligado? Se a revista tava muito boa, então só esse é um dos motivos de entender porque ele foi cancelado. Ele tava tentando cobrir um espaço que tava vazio, só que, né, a ideia da Jump de lançar 2 mangás de esporte de uma vez, e logo pensando que nessa época normalmente só tinha 2 mangás de esporte, então, sei lá, eles não iam querer arriscar botar Meister e Kuroko no Basket juntos rolando por muito tempo, sabe? Algum deles iria de vala. Cara, falando da história propriamente de Meister, isso tu reclamou agora há pouco, eu não acho tão problemático isso dele ter resolvido tacar todos os estereótipos de mangá de esporte. É óbvio que isso é um pouco chato. Tu lê um mangá pela primeira vez, o cara, no primeiro capítulo, o cara tendo jogado de primeira tudo que tu já poderia esperar de mangá de esporte, tem que tacar, nossa, tem que ter o delinquente, tem que ter o cara estranho, tem que ter a treinadora, que é uma mulher, tem que ter o capitão, ele não é o capitão sério, ele é aquele capitão meio bobo, ele é o protagonista de shonen, né? É, os estereótipos dos anos 2000 de protagonista, aquele protagonista muito alegre e nada derruba ele. E assim, Júnior, eu não tava, reclamando que eles introduziram, eu tava falando que o autor quis tacar tudo de uma vez. O meu problema com esse começo é que ele introduziu 300 personagens de uma vez com esse estereótipo. Isso é muita informação para um capítulo só. Porque normalmente o mangá de esporte introduz os personagens devagarzinho.
Aqui foi tudo de uma vez. Vai falar, mano, bacana, hein, cara. No final do mangá não vou saber o nome de ninguém. Não sei também o nome de ninguém. Mas eu acho que as escolhas que ele fez foram positivas, no sentido de que, como ele escolheu tacar logo os personagens mais estereotipados possíveis, ele não teve a necessidade de ter que tacar a história logo pra todo mundo. Então, a estratégia dele, que pra mim eu achei positiva, é que ele resolveu. Ele formou metade do time já em um capítulo. O que eu acho interessante, porque, como a gente tá falando de um mangá de futebol, em teoria tu vai ter 12 pessoas sempre presentes, que eu tô falando dos 11 principais, a técnica, além de mais pessoas, que pode vir substituto, diretor da escola, não sei o que, não sei o que. Então uma história muito propensa já a trabalhar com vários personagens. Ele resolvendo introduzir logo de uma vez com os estereótipos que tu já sabe, tu não precisa ficar tendo que decorar o nome dos personagens ou tendo que se preocupar muito com eles, sabe? Porque tu já olha e diz assim, ah, tá, esse é o cara estranho. Com design junto também, isso ajuda. O estereótipo do cara estranho que pratica magia negra, sabe? Esse tipo de coisa. O Yankee que é delinquente e que claramente o cabelo dele é aquele cabelo de delinquente já, etc. O baixinho invocado, o cara enorme. Esse daqui é outro estereótipo também, do cara que ele é um gênio, só que ele tem algum problema. Ele vai pro time, ele é um gênio, mas ele se descobre que ele faltava alguma coisa nele, etc, etc. Eu não acho essa escolha que ele fez de personagens tão problemática, junto com o fato de que ele fez uma escolha, eu não sei se é necessariamente positiva ou negativa, mas é uma escolha já diferente, que ele apresentou logo um time formado em que eles já eram, em teoria, vencedores, quase. Eles não eram campeões de torneio, então, obviamente, isso já é um ponto positivo, porque qual é a graça de tu ver a história do cara novo que entra no time que já ganhou os nacionais japoneses e é isso, sabe? A graça de um mangá shonen de esporte é tu ver todo mundo trilhando o mesmo caminho até chegar ao estrelato, né? Até chegar ao My Star, né? Não, ou pode ter um mangá de esporte que ele já entra no time vencedor, mas ele tem que se provar. Não que eu sei que existe uma história assim, mas seria bacana uma história também de o cara entrar na escola vencedora e ele tem que se provar evoluindo. Seria legal também. Mas esse mangá não, ele já introduziu 300 personagens. É que assim, eu gosto muito de mangá de esportes. E mangá de esportes que eu gosto é aquele quando ele tem calma, introduz os personagens devagar, mesmo que eu não saiba o nome, eu sei quem é quem. Eu sei o que cada um faz, igual no vôlei. Um sabe, tem um receive bacana, tá ligado? Um tem um corte legal, tá ligado? Aqui, pô, chegou no capítulo 2, eu não sei qual é a habilidade de cada um, tá ligado? Eu só sei que a habilidade do cara que é muito alto, ele tem uma visão de jogo legal. Ele só não sabe cabecear. E do protagonista que sabe correr e driblar muito. De resto, cara, é muito sem sal. Dá pra falar que esse mangá é muito sem sal. Ele não traz nada de novo. Não, sim, não tem problema de, tipo, o mangá não ser original. Mas mesmo assim, ele é muito sem sal, dá muito mais. Ele é muito sem graça, tá ligado? Ele não tem nada demais. Porque daqui a um tempo a gente vai esquecer desse mangá. Já vai falar, pô, Meister existiu, tá ligado? Ah, mas mangá cancelado no geral é assim, então não tem muito o que... Tem alguns que a gente lembra? Tem, mas tem, a gente pode pegar uns cancelados dos anos 2000 pra frente e falar, pô, mano, esse mangá existiu mesmo, né? Ah, uma coisa que eu queria acrescentar, já que a gente mencionou que ele tava na publicação de iShield, eu não li iShield, tá? Mas eu sei uma informação de iShield que quando eu vi nesse mangá, deu uma vontade de rir, que no começo do primeiro capítulo começa com um baixinho, com um capitão correndo entre as pessoas, né? É a primeira coisa que eu pensei, esse cara é o Senna, basicamente. Dá pra ver que ele tentou copiar iShield no começo, porque o protagonista era a mesma coisa, só que diferente de iShield, o protagonista lá, ele era um cagão. É. Ele se desenvolveu, aqui não, ele já era um cara foda. E por isso que eu gosto de iShield, porque o iShield é muito legal ver o desenvolvimento do protagonista, tipo, do cara que não tem nada, o cara que é muito foda. Aqui em Meister, não tem isso. Ele começa bom e termina bom. Não teve evolução do personagem, ele continua a mesma coisa do capítulo 1 até o capítulo 10. É porque o que eu acho de problemática, as escolhas dele vão vir mais no meio do mangá pra frente. O que me incomoda, que esse mangá eu acho que ele errou, é que ele tá com a ideia de que o time foi eliminado nas semifinais e que ele tem o time rival que eles querem enfrentar, né? Que é o time da defesa contra-ataque, o time da tradição, né? Aí quando tu lê isso daí normalmente em mangá de esporte, a primeira coisa que tu pensa, que é o normal acontecer. O mangá começou trazendo novatos. Ele já tem um time formado. E os novatos vão agregar pra história, né? O cara de 1,90 e o gênio. E o atacante foda. Aí tu pensa assim, ok, tu vai ter treinamento. Ele escolheu não mostrar muito treinamento, que eu acho também interessante, porque tem muita gente que poderia desistir do mangá, porque ele ia ficar tipo assim, capítulos e capítulos os caras fazendo nada de tão interessante assim. Tanto que isso mostra na própria história que ele não queria ir tão além, já que o próprio capitão fala assim, olha, é treino livre e depois é jogo. Então, o problema desse mangá, o problema é que ele se levou a sério, porque dava pra ver que esse mangá
Ele seria meio que uma sátira ao mangá de esporte. Só que ele se levou a sério. O autor não consegue, nem comédia ele consegue fazer. Imagina levar a sério, tá ligado? Porque ele tentou fazer drama. Mano, que draminhazinho pífio, hein? Pô, mas tu não achou foda quando eles invadiram a escola lá? Não, o bom desse mangá, o protagonista também, ele não teve uma pretensão de ter, tipo, o melhor jogador da história. Não, ele tentou, pô, vou tentar ganhar desse cara. Se eu não ganhar, tá bom. Pelo menos ele foi o básico, tá ligado? Tentou ser alguma coisa humanamente impossível. A mensagem que o capitão traz na história eu acho fofa, porque quando ele diz aquela coisa do... Ah, e o nosso... Qual é o nosso objetivo? Aí o cara grande fala assim, pô, é derrotar esse time e ver se a gente consegue ser campeão, né? O capitão fala assim, o nosso objetivo é se divertir jogando e vencer a próxima partida. Não, o que eu acho fofo é que a justificativa dele diz assim, ó, pô, se a gente se divertir e ganhar a próxima partida, a gente vai acabar sendo campeão, né? Então isso é só um desenvolvimento lógico da ideia. É um tipo de mensagem que tu imaginaria de uma criança sonhadora, sabe? Aquela criança elétrica que acha tudo massa. Mas voltando ao que eu tinha falado, o que me incomodou, tá, eu falei que ele resolveu não mostrar o treino direito, tá. Por escolha dele, por ele achar talvez que os leitores não iriam se interessar tanto, show. Aí o que tu espera que vai acontecer? Pô, aí vai ter uns jogos treino, né? Vai ter jogos treino, eu digo, com outras equipes, né? Com algumas equipes de outras cidades, não sei o que, pra ver como é que eles jogam juntos, né? Aí não, o cara no meio do mangá falou assim, olha, vai ter o torneio mais importante, em teoria, que é o que a gente falou lá atrás agora, e a primeira partida que vocês vão jogar no torneio de 16 times é contra exatamente o time que vocês perderam ano passado, tá? Dá pra falar que também ele é muito apressado, porque antes do Nacional tinha que mostrar alguma coisa. Igual o Júnior falou, um jogo treino. Não, já foi direto pro Nacional. Então a gente não vê a evolução dos personagens como atletas. Então faltou isso. Então é por isso que eu, quando mangá de esportes, eu gosto de arcos de treinamento. Porque dá pra ver a evolução dos personagens no próprio mangá como pessoas e como atletas. Aqui nesse mangá não, porque você for ver do capítulo 1 até o capítulo 10, os personagens são iguais. O que pode falar que o personagem que mais mudou foi o Gênio. O desenvolvimento de personagens que ele taca na história, a evolução de personagens, ele acontece em um capítulo, basicamente. Que é do... O cara dizendo assim, nossa, eu era um atacante, eu era um Harry Kane, basicamente, só que eu não sabia cabecear, eu era alto e forte, eu sabia cabecear, mas não dava certo, não sei o quê. O baixinho diz assim, olha, a gente faz isso daqui. Caramba, você tá certo mesmo, eu devia ser um meio ofensivo, o cara que faz o passe, a assistência, nossa, você tá certo, não sei o quê. Aí chega o Gênio, pô, eu jogo assim, eu jogo de pivô. Aí o cara disse, não, se tu jogar de pivô pode ser problemático pra você. Nossa, mas é verdade, eu nunca me toquei disso, realmente o capitão tava certo. Tipo, aí acabou, os conflitos acabam muito rápido nessa história. O que ele joga de evolução / desenvolvimento que é pra acontecer, em teoria, é pra ocorrer dentro do próprio jogo, né? Pra ver como é que eles vão se lidar com as adversidades, né? Só que aí acabou o mangá e foi cancelado, né? A gente não sabe como os personagens ficaram, se eles evoluíram, se eles foram jogar futebol profissionalmente, se eles derrotaram, se eles chegaram na final. A gente só sabe que o protagonista arranjou a namorada lá. Tem que mencionar uma coisa só, a arte. Assim, eu não gostei muito da arte porque tem muitos quadros que não tem cenário. Tem quadros duplos que não tem cenário e tem quadros duplos que tem o personagem chutando, só que se você for ver, a perna tá chutando e a bola tá indo pro outro lado, tá ligado? Então eu acho muito estranho, cara, e esses quadros duplos não tem impacto, porque normalmente esses quadros duplos de mangá de esporte são impactantes, de um cara fazendo Blue Lock, tem vários painéis do cara chutando e fazendo gol. São impactantes, Haikyuu, quadros duplos são de bloqueio, de recepção ou corte. Aqui os quadros duplos não tem impacto, tá ligado? Então, fala o Castor, pô, o Castor, hein, mano, o cara fez o gol. Página dupla, tu diz, né? É, página dupla. É que eu queria tacar essa justificativa quando eu li o mangá de pensar, pô, o cara é novato, né? Só que aí eu fui ver que ele tinha cancelado já 5 anos antes da publicação de Meister. Aí eu já fiquei com o pé atrás, assim. Sim, eu concordo que a arte do cara não é o forte do... Principalmente no que tu falou no sentido de dinâmica do mangá, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que ele ia tentar evoluir com o tempo. É que também futebol é um esporte meio complicado de tentar fazer cena, porque o futebol é um jogo meio parado, assim, comparado a vôlei e basquete, entende? Mesmo que tudo seja importante num jogo, no final de contas, o que é mais importante é um gol, né? Então, meio que o cara ter que gastar... É muito difícil o cara fazer com que páginas e páginas de gente driblando constantemente seja o suficiente pra trazer muita emoção pra história, sabe? Que é meio repetitivo. Além de que eu vou concordar contigo que o impacto... O cara não traz muito impacto no gol, não só por ele não ter feito páginas duplas, e sim pelo ângulo que ele escolhe de mostrar o lance, sabe?
Os ângulos desse mangá também são horríveis, velho. Isso que me incomoda muito, que... Uma coisa que me incomodava já quando eu lia Capitão Tsubasa, que não é uma comparação boa, voltar 25 anos no tempo, né? Mas enfim, eu me incomodo muito de ver quando em mangá de futebol, pra mostrar o gol, ele faz o quê? O chute, aí o próximo quadro é o ângulo de dentro do gol, da bola passando pelo goleiro. Cara, eu quero ver, tipo, o cara gastando quadros e mais quadros do goleiro tentando alcançar a bola, sabe? Eu entendo a escolha que eles resolveram fazer, mas isso me incomoda de... Meio que todo o drama do lance acontece antes, que é do cruzamento, da bola passando por todo mundo, do cara não conseguindo fazer o corte, não sei o quê. Aí quando chega no atacante, tu diz assim, ok, é o gol já, foda-se. É o suficiente já. Eu não preciso mostrar pra você que esse lance vai ser impactante, porque tu já sabe o que vai acontecer, entende? Pode ser o desenvolvimento do personagem também. Aí ele fala, pô, vai ser gol. E chega um zagueiro e bloquear ele. Resumindo, ele tem que se desenvolver ainda mais. Por isso que esses quatro grupos de esporte são legais, que pode mostrar como o desenvolvimento do personagem ou ainda falta coisa pro personagem. Importante acrescentar também uma coisa de que ele, nesse mangá, nesses 2 volumes, ele não se importou nem um pouco com goleiros, né? Mano, o Blue Lock é o mesmo problema, cara. O goleiro em Blue Lock e nada é a mesma coisa. O cara não defende, cara. Aqui é a mesma coisa, cara. Não teve uma defesa nesse mangá. O que falta no mangá mesmo de esportes é assim, tem a Oashi que eu só vi o anime e não mostrou tanto. Mas é assim, cara, goleiro, cara, é uma das coisas mais principais do futebol. E sem ele não funciona, é goleiro. Mano, então alguém tem que fazer algum mangá de esporte sobre goleiro. Não é nem só pelo que tu falou, tudo isso da importância do goleiro. É que tem o outro fator de que o goleiro é o rival mais claro de qualquer jogador do time, sabe? É porque ele basicamente, ele joga o jogo de uma forma diferente. Em teoria, ele é o último cara que impede o ápice do esporte, entende? O único que pode acabar com a festa. O cara resolveu não mostrar nenhuma defesa no jogo de nenhum dos times, me incomodou um pouco. Parece que ele não sabia o que era futebol, né? O autor. Inclusive, eu li esse comentário na época da galera publicando. Não, e também uma coisa, Júnior, ele não também trabalhou a defesa de time, cara. Parece que o autor é aquele cara que vê futebol a cada 4 anos. Fala, pô, o que futebol é? Gol. Então vou fazer só mangá sobre gol. Porque defesa é inexistente. Não, é legal que o protagonista vai, passa por 3 e faz o gol. E, tipo, os defensores não faz nada. Não, o máximo que ele teve foi aquele cara fortão que dava encontrão. Mas não mostrou o cara tirando a bola dos caras, tá ligado? Só foi encontrão, porque normalmente quando você tá muito encontrão é falta. É que é junto com o que eu mencionei. O futebol é um esporte que envolve tanta gente. É muito difícil trabalhar um grupo de 11 pessoas sem que tu dedique páginas e páginas e capítulos tentando explorar cada um. Eu vou dar um exemplo besta, mas eu vou citar um outro cancelado aqui que a gente já falou, que é o Omagadokizu, que não é nem de esporte, mas só vou dar esse exemplo aqui. Ele é um mangá de zoológico em que tem, sei lá, tipo uns 20, 30 personagens, sei lá, no zoológico. Ele explorou todo mundo, mas explorou pelo menos umas 10 pessoas, sabe? Então meio que estão 10 pessoas que têm papéis diferentes, né? É o que eu penso nesse tipo de história. Se tu vai explorar um time de futebol, tenta pelo menos explorar funções diferentes do jogo, entendeu? Não necessariamente, por exemplo, o time é um 3-5-2. Tu não precisa trabalhar exatamente os 3 zagueiros, mas tendo um zagueiro, um goleiro, um meia que faz assistência, ou um ponta, sei lá, e um centroavante, pô, já é um pouco suficiente porque já tá trabalhando com toda a dinâmica do jogo, sabe? Vou dar um exemplo, iShield. iShield de futebol americano tem muitas pessoas. Aí assim, tem 3 defensores que o autor faz meio que são a mesma pessoa, que são meio que o trio parada do mangá, tá ligado? Então é assim, tá ligado? Podia fazer meio que, tipo, são 3 amigos que são uma pessoa só, que tem um desenvolvimento pra eles que vale pros 3, tá ligado? E também a Shield não foca 300 páginas pra vários personagens. Ele tem mini arcos para todos os personagens. E chega depois na frente da história que sabe, pô, esse cara evoluiu tal coisa. Pelo menos ele sabe o nome deles, tá ligado? Sim, esse esporte que tem muitas pessoas, tem que ser um autor meio que já sabe o que tá fazendo. Esses autores novatos, eles vão se perder. Porque ele não vai conseguir desenvolver todo mundo. Porque ele vai pegar no máximo 3 personagens e já tá bom. Então, pra fazer mangá de esporte assim com muitas pessoas, tem que ser experiente. Mas eu ainda acho que esse mangá, mesmo tendo seus problemas, eu acho que ele não funciona como um feijão com arroz, sabe? Ele resolveu tomar alguns caminhos diferentes de mangá de esporte. Normalmente tu mostra aquela coisa do... esse time, ele é meio fracassado, ele não ganha quase nunca, mas o protagonista é um gênio que não sei o que, não sei o que. Vídeo o Tsubasa em Capitão Tsubasa, o Onoda em Yowamushi Pedal. Aí o protagonista vai ajudar a te alavancar nessa história, não sei o que.
Ele montou um time que não é novato, mas também não é necessariamente vencedor. Ele montou um time que é pra construir a própria história dele, né? Já pelo conceito de ser uma escola que começou a existir há pouco tempo, né? Ele tava tentando, se eu vou usar o termo mais qualquer coisa do mundo, né? Ele tava tentando ser talvez uma paródia ou até uma desconstrução do mangá de esporte, mas não desconstrução do jeito que a maioria das pessoas gostam, né? É só desconstrução do, olha, eu vou pegar isso daqui e fazer umas coisas diferentes, não deu tão certo. Até porque no final das contas acabou sendo um feijão com arroz, e o cara, em vez de só botar num prato, ele resolveu tacar numa, sei lá, numa marmita, só pra achar mais da hora, sabe? Só pra terminar o fio da arte, que a gente não... que a gente comentou muito, mas eu só queria acrescentar uma coisa. Parte do que tu falou que mostra que é um pouco amadorismo, que eu acredito que as pessoas vão ter essa impressão, dependendo de tu for conhecer o mangá, se tu ver a capa do segundo volume do Meister, macho, passa muito uma cara de capa de amador, sabe? E eu digo, não única e exclusivamente pelo estilo artístico do cara, e sim pela forma que ele resolveu colorir, que parece muito o... Aí, sabe aquele estilo de colorização que parece meio que que nada é muito, que parece que tu consegue ver claramente que é as pinceladas no papel, tu claramente consegue ver o lápis passando no papel e tu consegue ver as diferenças entre tons de uma própria cor, sabe? Também o sábio verde da camisa do protagonista e do gramado, não dá pra se confundir, cara. É muito estranho, cara, porque parece que o verde é a mesma cor que o gramado, tá ligado? Ele não mudou de cor. Então o que tá na bermuda parece que faz parte do chão. Enfim, eu acho que é isso, né? Tem alguma coisa a mais que tu queira acrescentar de Meister? Tem aquela pergunta, né, Júnior? Exatamente. A pergunta é, se esse cara lançasse um novo mangá na Jump, a gente leria? Cara, essa pergunta já é um pouco complexa, porque esse mangá é de 2009 e a gente tá no momento em 2024, né? Eu acho muito difícil ele voltar a fazer mangá depois de muito tempo. Mas vamos chutar que ele volte, vai. Vamos falar que, tipo, Jujutsu no Hero acabou. Aí anunciaram esse autor voltou. Você leria? Eu acho que dependeria muito da premissa que ele iria fazer na história, né? Vamos imaginar que seja um outro mangá de esporte. Eu leria, assim. É porque esse mangá, eu acho que ele tem muito problema, mas eu acho que ele não chega a ser ofensivo em nenhum ponto, sabe? Não, ele é só muito ruim mesmo. Eu não diria muito ruim. Eu acho que ele é básico. Ele tenta ser diferente, mas ele é básico, no final das contas. Então, meio que é aquele mangá que tu pode ler ou não ler que não faz tanta diferença, assim. É aquela coisa, eu acho que se você ler esse mangá vai ser legal. Se tu não ler, legal também, sabe? E também esse mangá não faz parte da história da Jump, tá ligado? Porque se tu tivesse ele ou não faria diferença. É aquela coisa, se você for ler isso, eu não acho nem um pouco perda de tempo, até porque esse mangá não é tão difícil de ler. Ele não é um mangá maçante por ter muito texto, ou muita enrolação, etc, etc. Ele é direto ao ponto. Ele é direto ao ponto. Ele é bacaninha, vai. Eu não acho não, cara. Acho ele muito ruim, cara. Eu dava pra comparar ele com o Zan. É que Zan, que tem programa aqui, é que a arte não ajuda muito. Dá pra comparar com esse mangá aqui, dá pra comparar com o Legolas, né? Mas o Legolas, a história, eu não sou tão fã, mas o que salvou em o Legolas era a arte. Que depois a gente viu que o artista é muito foda, que ele voltou com a Kanebanashi, que é um sucesso. Mas eu, falando assim, acho que eu não leria não. Assim, se fosse voltar na Jump pra comentar semanalmente, sim. Mas se volta na Plus, não leria não. Pô, não dá não, cara. O mangá é muito ruim, velho. Tudo que ele tentou fazer deu errado. É simples até demais, coisas básicas de futebol ele não mostra. Prefiro ler outras coisas. Sinceramente, se ele for voltar, possivelmente seria num feijão com arroz, né? Aí eu teria que ver se no momento da minha vida eu iria querer ler um feijão com arroz ou ir pra algo mais complexo, não sei. Algo mais diferente, né? Só queria tacar um asterisco aqui, porque eu acho essa informação algo que acontece muito nos cancelados e eu queria falar aqui. No geral, mesmo que a gente goste do mangá, mas não é aquele gostar muito, é aquele gostar ok. No geral, a gente ainda vai ficar falando muito mal do mangá, até porque meio que a discussão é mais sobre cancelamento em si. Então, meio que normalmente as nossas conversas vão sempre voltar em quão ruim esse mangá é, mesmo que a gente possa ter gostado dele de alguma forma, sabe? A gente normalmente só fala bem de um cancelado quando a gente realmente acha fora da curva, né? Como você casou com Um Stealth Symphony também. Eu não li, então eu não posso falar, tá ligado? Mas eu li, eu tô afirmando aqui, tá? E é isso, né? Tá tudo na descrição pra você conferir de redes sociais da WJB, né? Tem também o nosso PicPay, nosso Orelo, nosso Apoia-se, nosso canal de cortes, nossos parceiros, tudo aí embaixo. As redes sociais de cada membro, o meu Twitter e o do Hobbs, nosso My Anime List, Anilist, Manga Updates. E alguma coisa a mais que tu queira acrescentar, Hobbs? Foi um mangazinho ruim, mas foi legal gravar. É isso, gente. Até um próximo cancelado. Ou até um próximo quadro do WJB. E, por favor, deixem like aqui, se inscrevam no canal e deem 5 estrelas no Spotify, vá lá, pra dar aquela força, né, meu? E é isso porque é isso. Tchau, cambada. Uou!